Uma família que vivia numa cidade afastada da grande metrópole passava um dilema muito pessoal e muito diferente, peculiar. A mãe, chamada Linda, ela tinha em todos os seus aniversários uma reação de 2, 3 dias antes, já começar a se entristecer, e ela não gostava de receber parabéns, ela evitava ao máximo estar em contato com outras pessoas. Linda então, próxima a esse aniversário, acorda um dia pela manhã um pouco diferente do tradicional. Seu marido percebe que aqueles sinais estão trazendo ali, né, a ideia do que já ele conhecia, e então já sabia que ela estava começando a viver aquelas dores. Sem perguntar e nunca ter entendido o porquê, ele só espera que a Linda saia para o trabalho, para juntar os seus filhos na sala, porque já estavam um pouco maiores. Então ele começa a explicar que desde sempre a mamãe, ela não se sente bem, e por não se sentir bem com o seu aniversário, é um respeito não falar a respeito disso. Então, para que assim pudéssemos evitar a dor, peço para vocês, filhos, que entendam que a mamãe, por não gostar, fará ela ficar mais triste se vocês fizerem qualquer tipo de parabenização ou comprar qualquer tipo de presente. As crianças muito jovens não entenderam ao certo porque elas esperavam, a partir do dia seguinte que fizeram o aniversário, aquele ano seguinte, né, correr tão rápido para que eles pudessem celebrar novamente. Com a pouca compreensão que eles tiveram, cada um saiu, foram então para a aula, os dias passaram, e aí chega então o dia do aniversário. Eles passam em silêncio, né, um casal de crianças, até que chega o momento do jantar. O pai se senta na sua posição, a mãe na dele. Linda então, meio cabisbaixa, quase não tendo comunicado com ninguém naquele dia. Os dois filhos ali parados, sendo que ela tinha uma filha. Uma pequena filha que tinha ali 6 anos de idade. Naquele momento, eles começam o jantar, e quando já estão próximos ao fim, a menina olha para a mamãe e diz: "Mamãe, olha, eu fiz algo para você." A mãe olha, o pai, ele já na hora fecha a cara, né? O irmão um pouquinho mais velho fala para si mesmo, né? "Não, ela vai fazer o que não pode." Mas a menina, ela com um sorriso largo, né? O seu rosto doce, toda a genuinidade de uma criança. Com a sua gentileza, ela tira uma caixa e entrega para sua mãe. A sua mãe pega aquela caixa, né, e fica parada. O pai fica em silêncio. Quando a mãe abre, ali dentro havia grampos. Grampos que a menina não teve cuidado pela sua inocência de perceber que atrás dele havia um preço. E cada um dos grampos ali continha o preço de R$2. A mãe percebe, olha para a caixa, e a mãe começa a chorar, de soluçar. A mãe então chorando, a menina corre, abraça a mãe e fala: "Mãe, parabéns, eu sei que você fica triste, mas é o seu aniversário, eu comprei para você o que eu podia, desculpa se não foi o melhor presente." A mãe não conseguia falar, nisso o pai pega a menina e fala: "Eu falei para você não fazer isso. Sua mãe, ela fica mal nesse dia, ela sempre foi assim, você tem que respeitar." Então Linda começa a respirar profundamente, ela pede então silêncio, e todos ali apreensivos, a menina olhando para a mãe. E aí a Linda então, ainda chorando, com muita emoção, ela começa a dizer: "Muito obrigado, filha. Muito obrigado pelo que você acabou de fazer. Em toda a minha vida, quando eu era criança, meu sonho sempre foi ganhar um presente. O meu pai, que tinha uma outra família, todos os aniversários, né, ele juntava o dinheiro que tinha para comprar os presentes para as outras crianças. E nunca tinha um presente para mim, apenas uma promessa de que ainda não havia comprado, mas que amanhã traria. Eu esperei muitos anos que esse presente chegasse, até que em um momento eu não sabia mais porquê, quando chegava o meu aniversário, eu começava a me entristecer. Hoje, agora, nesse momento, filha, eu entendi que na verdade não era o meu aniversário. Na verdade era a sensação que eu tinha de rejeição. No dia que era mais importante, no dia que eu celebrava a minha vida, eu não tinha um mínimo reconhecimento. Obrigado, esse foi o primeiro presente que eu ganhei em toda a minha vida. E foi o primeiro parabéns que eu pude ter desde então, quando eu passei pela fase de estar ali naquela situação.
O pai então, né, e o filho começam a se emocionar junto no processo e vão percebendo o quanto muitas vezes eles deixaram de fazer algo porque eles entenderam simplesmente pelo que viram que não era o adequado. A Linda cresceu, as duas crianças foram tomando a sua forma adulta. E todos os anos, então, a festa celebrava de maneira intensa, convidando os amigos, familiares, faziam sempre o melhor para que aquele aniversário pudesse ser ainda mais gostoso do que o ano anterior. Linda ganhava seus presentes e ela era sempre, então, acarinhada da maneira que a família podia entregar de melhor. Passou uma fase, então Linda completa os seus 60 anos. Os dois irmãos, já adultos, preparam uma festa, um cerimonial extremamente rebuscado, sofisticado. Eles alugam um grande salão, contratam uma equipe para fazer a comida, chamam os amigos, as pessoas próximas do trabalho. E quando Linda é surpreendida, mais uma vez ela se emociona, né, e traz a alegria de ver tudo aquilo que os filhos tinham preparado para ela. Chegou o momento, a dança que foi preparada, né, os bailarinos, e a mãe sentada ali, né, apreciando numa cadeira. E aí chega o momento então que os filhos trazem o sonhado carro que a mãe tanto quis. Eles entregam para comemorar e celebrar os 60 anos da mãe, entregam o carro, a mãe vai, né, emocionada, chorando, abraça, agradece os filhos. E aí naquele momento, ela vai pegar o microfone e o mestre de cerimônias diz assim: mãe, que parabéns, né, pelos filhos que tem. Com certeza esse foi o melhor presente que a senhora teve, não foi? E ela pega o microfone, começa novamente a trazer uma emoção mais intensa e ela diz: olha, não tenho palavras para dizer sobre o tamanho do presente que eu estou recebendo hoje. Não pelo carro, não pela festa, mas por tudo, por terem pensado. Hoje eu me sinto muito especial, de verdade, por todo o esforço e por toda a gentileza que os meus filhos, vocês que estão aqui. Mas não é o melhor presente que eu já ganhei na minha vida. O melhor presente que eu já ganhei na minha vida foi uma caixa de grampos. Uma caixa de grampos que a minha filha, com apenas 6 anos de idade, conseguiu comprar com os desenhos que ela fez. E ela entregou ali, né, não só a caixa de grampos simbolizando todo o seu amor, toda a sua possibilidade, mas ela entregou de volta um renascer dentro de mim, uma maneira de eu dali para frente ser diferente, porque até aquele momento da minha vida eu ainda tinha e vivia o medo da rejeição. Hoje eu celebro porque eu consigo reconhecer o valor que tem, mas aquele foi o melhor presente, pela forma como ela fez e por me trazer de volta a vida da maneira como eu sempre desejei ter. O que a gente vê agora, né, numa história simples, é reflexo de como a gente responde em todas as experiências do nosso presente, na maneira adulta, que é nada mais, nada menos que um reflexo da nossa vida no passado. Uma vida pautada na infância, de relacionamentos que tivemos com o pai e com a mãe, e que deram o melhor que eles podiam, entregaram o que eles tinham, mas em que muitas das suas interações foram criando ali alguns padrões, algumas ideias do que nós vamos entender aqui, nesse módulo que vamos chamar de esquemas. Esses esquemas, eles funcionam para adaptar aqui a nossa condição de ter ou não uma necessidade atendida. Essas adaptações que nos moldam e de uma maneira tão inconsciente nos colocam e nos dirigem às ações, às escolhas que temos, a maneira como nós escolhemos as relações a qual a gente lida no dia a dia, e tudo isso é feito com uma base numa dor, numa necessidade emocional, num conjunto de elementos que não foram atendidos, que gerou assim, a partir do reflexo de uma experiência, uma série de percepções que foram moldando a sua forma de pensar, sentir e agir. No último módulo nós vimos o estado de ego, essa que é a formação dessa ideia do eu. Ela se constrói com a base na forma como eu posso perceber a vida. E essa percepção da ideia que eu faço do mundo,
onde aí sim eu vou poder existir, né? Onde eu vou pôr a minha posição existencial, onde eu vou poder criar a partir do mundo que conheço a ideia do meu eu. Então, esta visão é a que direciona muitas vezes resultados repetidos na vida, de padrões de relacionamento que nós temos, muitas vezes relações tóxicas, aceitar às vezes pessoas que invadem o nosso limite, muitas vezes não começar uma tarefa, não melhorar a condição financeira. A gente passa uma vida, né, sonhando com um trabalho, às vezes que tem ali um tipo de salário, e a gente atinge esse salário às vezes. E a gente não muda a relação que a gente tem, como a gente faz a partir do momento que a gente tem um dinheiro na mão. Alguns padrões que fazem com que a gente abandone algumas partes da nossa saúde, ou que a gente muitas vezes repita exatamente aquilo que a gente aprendeu através da observação de como foi a relação do pai e da mãe. A gente traz para a nossa dinâmica, ali na relação que construímos, padrões muito parecidos. Vamos entrar mais a fundo nisso. Logo, gente, o que eu quero fazer aqui, a abertura nessa primeira aula, olhar onde é presente no nosso dia a dia a mesma história que a Linda viveu. Quantas coisas a gente simplesmente segue e que de certa forma vai dando ao outro a ideia de como somos e a resposta que ele gera então a partir daquilo que a gente acredita. Respostas essas que na vida adulta elas vão manifestando todo o aprendizado, todo o conjunto de características de eventos que foram então estruturados lá na nossa infância. Eventos que definem a maneira como nós entendemos a percepção do que é o mundo. Um lar saudável vai gerar uma percepção de um mundo que pode me construir então coisas melhores, né? As relações, a forma como eu acredito de um mundo onde esse lugar é um lugar promissor. Um lar onde há ali desafios, onde há briga, onde há uma repressão, onde você não consegue manifestar as suas emoções, ou não tem necessidades tão importantes atendidas, vão dando uma ideia de um mundo hostil, um mundo problemático e que vai dando uma forma nas características muito específicas de onde esse problema, ele inconscientemente vai ser despertado. Então logo as atitudes que nós temos, ou devemos ter, ou não, dentro da nossa vida, como nós vivemos, como nós usamos aquilo que desenvolvemos, ou seja, as nossas habilidades, como entendemos que temos ou não essas habilidades, mesmo sendo sinalizados muitas vezes por pessoas, nós vamos abandonando às vezes parte dessa compreensão do que nós temos na mão, de recursos, competências, porque muitas vezes vamos lidando sempre com uma necessidade de ser aprovado, ou ser validado, ou uma sensação de um fracasso eterno que se perdura e que não tem uma explicação lógica. Isso que vai construindo e definindo as nossas crenças, o nosso mundo interior, né, como vai se formando a percepção da ideia desse universo que tem fora de nós. Então, aquilo que constrói também a percepção de como é esse outro. Nosso senso de identidade, a ideia que eu tenho sobre quem eu sou, é reflexo dessas adaptações, dessas experiências da infância. Ideias também sobre qual a gente no dia a dia se afilia, né, seja dentro da busca de ideias que vão dar um segmento do que é bom, do que é certo, do que é errado, do que é ruim, do que eu gosto ou não gosto. Ideias do qual vale a pena eu dedicar parte do meu tempo e que vai fazer assim a competência que tenho de me agregar a algo que não seja apenas para mim. E a ideia do que vale ou não a pena ser colocado tem a ver com as coisas que vivi na minha infância. Quais são as coisas alcançáveis, né, e como eu posso ser útil ou servir está relacionado às nossas adaptações. E principalmente a ideia do tipo de vida possível de ser vivida. Ou seja, a história que você vai construir e o legado que vai ser gerado, não na distância de pensar a respeito de um legado assim tão diferente do qual você está escrevendo. A simples fato de perceber que as suas escolhas refletem páginas que vão sendo escritas nas relações que você tem e como assim fica então a percepção de quem você é nas pessoas que ficam aqui, além depois do tempo ao qual se encontraram com você. Legado em vida que é colhido através das experiências que o vizinho teve com você, que o seu pai, a sua irmã, o seu primo, a pessoa do seu trabalho. Reflexo esse, a escolha da história que escrevemos, que vai ser baseada nos esquemas
esquemas, nas formas e nas adaptações que nós criamos para lidar com esse mundo hostil, da forma ou na intensidade que lá na infância foi nos registrado. A maneira que nós acreditamos que podemos oferecer algo à nossa família, aos nossos filhos, como nós conseguimos de fato criar essas crianças, aturando uma frase aqui que segmenta muito do que essas adaptações trazem, uma frase de Lacan que diz o seguinte: cada um atinge a verdade que é capaz de aguentar. Então, por mais que haja uma ideia na razão de dar mais tempo, ter mais qualidade, ter mais paciência com os filhos, às vezes a gente está repetindo exatamente algumas características que a gente tanto reprime na sociedade. Às vezes a falta de atenção, às vezes a perda de paciência, porque talvez uma pandemia colocou ali o seu filho para estar em casa. E eu entendo, eu imagino como é difícil, né? Uma escola, veja só o que a escola fez no meio de uma pandemia. Ela fechou as portas e o seu filho não pôde então ter o processo de educação. E aí eu entendo quanto da sua vida foi prejudicada nessa dinâmica, e cada um, né, cada pai teve o seu tipo de resposta. E muitos sofreram porque de fato a escola estava fechada. E você imagina, pensa aqui comigo, quantos pais ali conseguiram trabalhar de maneira produtiva? Então eles têm a razão dele. Você imagina a dor que eles tiveram que lidar, porque eles tiveram que viver 24 horas com seus filhos. Eles tiveram que dar educação. Que absurdo, né? A gente pensar o sofrimento dessa mãe, desse pai, que teve que dedicar o seu tempo 24 horas para aquela criança que saiu de si, aquela que ele diz tanto amar, né? Como é um absurdo às vezes a gente pensar que a escola está fechada e que ela não abriu na pandemia. Que saco esse negócio, porque minha vida está uma desgraça. Uma hora eu vou matar essa criança, uma hora eu não vou ter mais paciência. Mas a gente fala disso mais para frente. O fato aqui é que o quanto as pessoas tiraram de si a percepção, né, do valor dessa relação, e um ato como esse nos faz dizer: olha, meu marido mudou, minha esposa está difícil, na pandemia foi tão ruim isso, não vejo a hora, sabe, do trabalho voltar, das coisas voltarem ao normal. O que traduzindo essa pessoa quer dizer? Nossa, não vejo a hora de acordar, apertar soneca do meu despertador algumas vezes, levantar, sabe, ir insatisfeito para o trabalho, pegar meu cartãozinho amarelo, bater o cartão, com barulho, ficar lá com aquelas pessoas que eu não conheço, sendo pressionado pelo meu chefe, porque a pessoa que eu escolhi passar o resto da minha vida é tão insuportável. Eu tive o presente de receber essa pessoa 24 horas do dia, e esse presente se tornou uma tortura, né? Onde a gente perde essa conexão. Não tem a ver muitas vezes com a relação em si, mas como nós então estamos ou não abertos a se relacionar com isso. Logo, essas relações se formam com base na relação que nós observamos dos nossos pais, das relações que tivemos com eles através das necessidades que tínhamos. Os nossos pais ou criadores, eles criam um mapeamento. Como assim um mapeamento? Um mapeamento das funções que tem as coisas. Logo, o símbolo que passa a ser, né, além do corpo, né, da matéria física, do real, que a criança observa, né, sobre alguma coisa, aquilo passa a ter, então, uma série de significados que vai dando a ela a capacidade de identificar aquilo como bom, ruim, como querer ou não, como desejar chegar e empreender isso ou não. Esse mapeamento de como funcionam as coisas vão criando então as adaptações que nós temos a partir da maneira como nós imaginamos essas coisas. Nós vamos mapeando não só as coisas, mas vamos criando critérios para enquadrar, né, as minhas características nessa relação. Critérios dos quais, por exemplo, eu preciso trabalhar para pagar os boletos. Meu filho está aqui na pandemia, como mencionei, e que difícil essa relação, né? E aí a gente vai vendo porque as minhas relações, as características vão sendo um pouco do reflexo da resposta que tive e que aprendi, e que não necessariamente eu entendo que é o melhor, mas às vezes eu me cego como um mecanismo, né, de defesa que me adapta a lidar com isso dessa forma. Nós enquadramos também os outros, a visão do tipo de pessoa que alguém é,
ou seja, se ela oferece ou não risco, se ela é ou não interessante, se ela é maior ou menor do que aquilo que eu espero. Então, o tipo de avaliação que temos na resposta, como entendemos o outro, são parte dos padrões e dos modelos adaptativos. Padrões possíveis das respostas que nós podemos prever do que aquela pessoa pode gerar, ou seja, uma antecipação para evitar algum tipo de sofrimento, evitar algum nível de dor, ou também a característica de uma forte aproximação de uma ideia de prazer. Um mapeamento, então, para analisarmos, que define a maneira como nós lidamos com tudo e com todas as formas, sendo assim, o que o mundo espera a nosso próprio respeito e o que ele pode nos entregar. Então tudo isso funciona dentro de uma estrutura que responde a uma adaptação lá da nossa infância. E nós vamos mergulhar agora nesse módulo para entender quais são essas adaptações especificamente, como elas estão sendo manifestadas nas suas escolhas e como elas refletem no seu resultado de vida. Espero que você tenha gostado e que você tenha talvez identificado coisas como a Linda viveu e demorou tempo para poder mudar, né, e sair daquele esquema que adapta ela a viver uma vida abaixo daquela que ela merece. Encontro você na próxima aula, onde vamos entender como funciona a nossa mente. Já vimos isso de algumas formas, agora vou trazer de uma aula específica as dimensões da nossa psique e como a partir delas se formam então as nossas adaptações. Até lá, valeu!